Às vezes parece que o seu parceiro ou parceira nunca vão reconhecer o esforço que tu faz pelo relacionamento, ou que eles nunca vão conseguir fazer a parte deles de forma para harmonizar. Só queria que ele se esforçasse mais, ele dedicasse mais energia para esse relacionamento. Hoje eu vou te dar 3 passos para tu conseguir reequilibrar a tua relação. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se relacionar é um dos maiores desafios da humanidade e manter essa tensão entre os dois lados, esse equilíbrio, cara, não é uma tarefa fácil. E é muito comum, é uma queixa que eu recebo bastante, tanto no Instagram, na caixinha, quanto nas minhas mentorias e na Academia do Homem Virtuoso, no grupo de mentoria, as pessoas sentirem que está desequilibrado a relação, que o outro não está dando tanto quanto a pessoa, e isso está deixando ela cansada e fadigada e sem energia, constantemente está se sacrificando pela relação, sacrificando pelo outro, e já abriu mão de muitos desejos e vontades mais profundas em prol da família, do casamento, daquele relacionamento. E daí no final das contas acaba se sentindo sozinho nessa jornada. Não só na distribuição de tarefas, mas parece que o outro não se preocupa com a relação ou com facetas da relação como você. E daí tu meio que fica fazendo aquele trabalho sozinho, ao mesmo tempo que a outra pessoa se beneficia por todo esse teu serviço, todo esse seu esforço. E daí, quando vai passando isso por muito tempo, parece que não tem mais saída. Parece que ele nunca vai mudar e você não aguenta mais. Se já sentiu algo parecido com isso, parabéns, quer dizer que você já esteve em algum relacionamento. Porque não tem como a gente se relacionar em algum momento, de alguma forma, experienciar esse desequilíbrio. Então, esse é um ponto que vai ficar mais claro ao longo desse caminho. Mas o mais importante é que existe uma forma diferente de se relacionar e de ver esse ponto que pode dar muito mais paz e pode realmente convidar e trazer de volta o equilíbrio, né? E uma coisa que às vezes piora tudo isso, não é ele não fazer a parte dele, mas é que ele nem reconhece a tua. Porque se pelo menos ele reconhecesse a tua parte e falasse, pô, obrigado, eu vejo e tal, não precisa fazer essa parte dele, seria um pouco mais tolerável. Mas realmente é um combinado. Ele ainda acha que faz demais e o que tu faz ele não reconhece, ele nem olha, nem agradece e ainda te cobra e critica outras coisas. E daí a gente cansa de ficar meio que repetindo sempre as mesmas coisas e chega uma hora que é isso, parece que a gente não tem saída, que o outro não vai mudar de jeito nenhum e aquilo lá é uma sobrecarga muito grande pra gente e não tem mais o que fazer. Daí nesse momento tu pode sentir a vontade de fazer uma terapia de casal, um aconselhamento de casal, para ver se pelo menos tivesse alguém de fora olhando aquela situação, pudesse falar, é verdade, ela tá certa e você tá errado, você tem que entregar mais, porque ela já tá entregando muito. E daí parece que tudo ia encaixar, caraca, alguém viu, quem sabe agora ele se reconhece isso, e a gente tem chance de voltar pro nosso equilíbrio. Muito bem. Esses são alguns sintomas, essas são algumas queixas que quem tá nesse estado traz pra mim dentro do meu atendimento, dentro da mentoria em grupo. Mas a gente tem que entender que como a gente experiencia a realidade é um resultado de como a gente se comporta e como a gente percebe. E as nossas percepções, elas estão embasadas nas nossas premissas. Então a forma que eu penso sobre relacionamento, eu penso sobre eu e sobre o outro, é que meio que define como que vai ser tudo aquilo. Então se tu está sentindo toda essa fadiga, esse desequilíbrio, talvez o problema seja na forma que você vê o relacionamento, na forma que você se vê. E é isso que eu vou te convidar aqui, te provocar para tentar alterar, que é tentar ver toda essa dinâmica de uma forma diferente. Então, a primeira ideia é que quase todo mundo que está experienciando essa falta de equilíbrio é a ideia que o outro não está dando
o bastante, não tá dando o justo, não tá dando na mesma medida que você. Então, de alguma forma, o outro não tá dando na medida ideal. Esse é um pensamento que os clientes que me trazem isso, eles já têm esse pensamento há muito tempo, na realidade, né? E ele vai voltar, vai ter até lá com o jeito que ele viu o pai e mãe, ou até como ele se sente com o irmão, ou com a própria mãe, que ele falava, eu tinha necessidades, minha mãe não via, e no final ela não estava dando tudo que eu precisava. Então tem uma confusão de onde vem essa ideia, mas esse pensamento ele existe quase antes do estresse, da percepção e do conflito. O que é importante a gente olhar. Se eu já penso agora que o meu parceiro não está dando o ideal, mano, mesmo que ele esteja dando o ideal de um jeito absoluto, que se pudesse ser medido, eu não ia conseguir ver, porque eu vou focar na parte que eu acho que ele não está dando. Essa premissa, ela define a nossa realidade. Então, e se a gente invertesse isso para ele tá dando na medida ideal? Ou eu que tô me violando, me sacrificando e dando além da conta? É diferente essa ideia, né? Porque agora eu não sou mais o herói, né, ou a vítima, e o outro o algoz. Se ele estiver dando na medida ideal e eu que tô meio que me violando e não conseguindo me conectar comigo mesmo e tá sempre dando além da conta e me machucando nesse processo, quem talvez precise de correção agora seja eu e não o outro. Então já começa a mudar um pouco a visão, né? Porque se eu tô dando além da conta, me sacrificando, é óbvio que eu vou querer cobrar esse sacrifício em outro momento depois. Porque se eu estiver dando além da conta, me violando e me sacrificando, naturalmente eu vou querer cobrar esse sangue meu que eu deixei na mesa e exigir o mesmo dele. Mas talvez ele esteja dando na medida ideal, na medida que não sai sangue nenhum, não tem nenhum grande sacrifício, é só a medida certa. E eu que tô sobrecarregando o sistema com a minha parte, pesando a balança. Mas porque eu tô dando demais e não porque o outro tá dando de menos. Quando a gente começa a mudar a visão e se permitir ver dessa forma, a gente começa a quebrar uma ideia muito importante, que é o quê? O relacionamento não é um jogo de soma zero. Normalmente a gente vê o relacionamento como se fosse um saldo. Então, eu faço uma contribuição, dá mais um. Ele faz a contribuição, dá menos um. Zerou, tamo igual. Faço uma contribuição grande, dá mais 3. Ele faz uma média, dá menos 2. Tá 1, tá comigo ainda. E aí, vou fazer mais uma, e agora já ficou mais 3 de novo. Aí ele faz uma bem grande agora, menos 3 e zerou. Se tu entrar na dinâmica do relacionamento jogando esse jogo, tu já perdeu. O relacionamento já perdeu e meio que a gente não tem chance nenhuma. Se a gente ficar nessa tabela mental de cada tarefa, cada escolha, cada sacrifício, quem que tá devendo mais pro outro, isso vira uma competição e não mais um trabalho em equipe. E a definição do relacionamento é um trabalho em equipe. A gente está trabalhando em conjunto para um objetivo maior que nós mesmos. Agora, se virar uma competição, cara, a minha vida vai ser de estresse e de conflito e de meio que um tentando se dar melhor que o outro, né? E um ponto principal é os relacionamentos que estão nessa condição, eles têm um foco muito grande no eu, no indivíduo, e não tanto no nós, naquela constelação, né? Naquela dinâmica, naquele grupo, naquela unidade familiar. Então tu fica muito falando, eu fiz mais que o outro tá me devendo e tá pegando demais, né? Eu deveria ser mais reconhecida e recompensada. O outro não faz a parte dele. E a gente vive nessa guerra que a nossa mente criou. Porque a gente não entendeu o que é um relacionamento nem para que serve. A gente tá brincando nesse cabo de guerra de quem que tá devendo mais pro outro. E não faz sentido isso numa equipe, numa equipe de vôlei, de basquete, de futebol, eles ficarem olhando quem se esforçou mais no jogo. Eles querem é ganhar e eles querem jogar em conjunto. E cada um vai dar o seu melhor e o foco de cada bom jogador é fazer o seu melhor. E não ficar monitorando e controlando quanto que o outro jogador faz. Se eu entrei nessa seara, eu já me perdi. Então o primeiro convite pra ti é não entrar. É realmente desafiar a tua mente, desafiar lá a história que tu aprendeu com a tua mãe, com o teu pai, a tua mãe reclamando que teu pai nunca fazia o bastante,
né? O teu pai reclamando que tua mãe não dava espaço, também criticava demais, e tu ficou meio que tendo que escolher um lado dos dois e achar que um relacionamento é esse cabo de guerra, essa luta, essa guerra. E não é. Quer dizer, ele é se tu ver ele dessa forma, é uma profecia que se autorrealiza. Mas na real, se tu for ver filosoficamente, a ideia do relacionamento é uma equipe que está trabalhando para um objetivo em comum. Então ela é prioritariamente colaborativa e não tem muito espaço para competição. Não deveria ter, se tu quer ter uma vida mais fluida e mais leve, onde vocês como casal e como indivíduo realmente realizam mais. Quando a gente entende isso, quando a gente volta para a metáfora de um jogo, né, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, cara, no final do jogo o cara até pode falar assim, pô, tu deu mole ali, não prestou atenção naquela bola e tal, e dá um feedback pro cara. Pô, aquele ali foi um erro que você fez e prejudicou o time. Beleza, pode ter isso. Mas eles não ficam todo o tempo observando e contando quem tá fazendo mais ou quem tá fazendo menos. Não faz sentido isso dentro. Não faz sentido esse comportamento dentro de um time. Então, um jogo de futebol, um jogo de basquete, de vôlei, em nenhum momento eles estão buscando o equilíbrio simétrico e perfeito entre todos os jogadores. Na realidade, um bom jogo, ele não tem esse equilíbrio. Ninguém tá nem olhando para esse equilíbrio. Porque eles estão olhando para o quê? Para o objetivo. E quanto que cada um pode dar em cada momento. E todo mundo fazendo o seu melhor, eles conseguem o objetivo. Não importa, no final dos contos, quem fez mais ou quem fez menos, porque é um trabalho em equipe. Então, a ideia que cura pra mim esse problema da soma zero é entender que um relacionamento é um eterno desequilíbrio equilibrado. Pensa a última vez que você ficou doente. Ou que seu parceiro ficou doente, sua parceira. Como que ficou o equilíbrio naquele momento? Não tinha equilíbrio nenhum, né? Alguém ficou de cama, não só não fazendo a parte dela, mas exigindo um monte de suporte e de ajuda e criando mais um monte de demandas e tarefas. E daí, quem não estava doente não só teve que fazer a sua parte, a parte do outro, e ainda servir o outro que está precisando de suporte. Já passou por isso alguma vez, não passou? Cadê o equilíbrio? E esse relacionamento não é saudável, ele tem um problema, porque ele está desequilibrado, veio por aquelas semanas que a pessoa está doente. É isso que tu sentia quando tu estava servindo o teu parceiro, tentando segurar as pontas? Um peso muito grande porque está desequilibrado. Cara, normalmente não é isso que as pessoas falam. Elas entendem a importância daquele momento de servir mais e elas servem com alegria, porque, cara, a saúde da pessoa é importante. Só que quando tá nas picuinhas do dia a dia, tu esquece disso e tu acha que é uma competição. Só que se esse cara que tu tá xingando, essa mulher que tu tá xingando porque não fez isso, não fez aquilo, se no próximo instante ela tivesse caído no chão com um desmaio, tu ia parar de xingar na hora e parar tudo pra cuidar dela. Então, tu sabe cuidar dela, tu sabe a importância de cuidar dela. Por que tu acha que a hora não é sobre cuidar dela? Tu esqueceu? Tu se perdeu nesses detalhes da competição, tentando contar qual jogador deu mais passos e qual tá mais parado lá. Não importa, o que importa é o jogo. E daí quando tu faz isso, tu se sente muito bem servindo, mas seja desafiador, vai chegar um momento que provavelmente vai ser invertido isso. Então, no final é importante a gente ter um equilíbrio, só que ele demora para se compensar. Tu não pode estar toda hora se doando demais e toda hora tu precisa se doando de menos. Não. Mas, de novo, isso está muito mais para você, que tem que diminuir o quanto que tu doa e convidar ele para ver se ele pode dar um pouco mais, mas não ficar julgando por quanto que ele dá. Então, existe a lei do equilíbrio do Bert, é uma lei muito importante, só que a gente tem que entender que ela não é instantânea nem simétrica. Ainda mais porque dentro de um relacionamento, cada um contribui de um jeito diferente. E não é justo tu ficar atribuindo peso para as contribuições. Ele fez um negócio lá que para ele custou 10 minutos. O que eu fiz custou 1 hora. Claramente ele trabalhou pouco. Tu não sabe como que foi esses 10 minutos para ele. E o quão fluido foi para ti 1 hora. Tu entende? Não dá para ficar contando assim. Não dá pra ficar pegando centavo por centavo e tentando ver se o negócio tá justo. O relacionamento não é sobre justiça. O relacionamento é sobre a gente trabalhar em conjunto para um bem maior. Cada um dando o quanto que tem pra dar, sem se violar e conseguindo manifestar de forma clara onde gostaria de ter ajuda. O meu convite com essa metáfora
essa imagem de um parceiro doente é que tu interprete todo o dia do relacionamento como se fosse um dia desses. O que eu quero dizer é que todo dia vai estar de alguma forma desequilibrado, porque alguém vai estar com mais energia que o outro, alguém vai estar com mais coisa na cabeça que o outro. E daí a gente vai fazendo a nossa parte. Não faz sentido olhar uma louça suja, que a gente tem um combinado que aquela louça é ela que limpa, e eu só começar a xingar ou entrar numa briga por conta disso. Se eu tenho 10 minutos, foi isso ontem, eu tinha 10 minutos antes de começar a minha aula, eu tava cansado, era 8h20, eu ia dar uma aula de 2 horas. Já tava acabando de botar as meninas pra dormir. Assim, cara, eu não penso duas vezes. Tem algo pra fazer, eu faço. Comecei rapidamente, recolher todos os brinquedos, limpar a mesa, lavar a louça. E é o que ela faz toda hora também, entendeu? A gente tem a brincadeira, eu e a Pri, que é, cara, eu vou brigar com ela por lavar a louça. Não é empurrar pro outro, é eu quero servir. Se quem viu, serve. É como se fosse um restaurante. Ninguém tá perdendo tempo de quem que fez, não fez, quem fez, não fez. Eu quero encontrar num navio, né? Tem algo errado ali, alguém vai lá e fecha. Tem algo que tá picando a bola, a gente vai lá e pega. Tu nunca pensando, mas eu que fui nas últimas 10 vezes que a bola ficou quicando. Mano, não importa, a gente joga o jogo. Se eu tiver consciência do meu limite e me respeitar, eu sirvo alegremente com leveza, entendeu? Se tu não experienciar leveza, é porque você tá se violando, contando uma história que ele deveria dar muito mais, então eu vou dar mais pra quem sabe, já se perdeu, cara. A responsabilidade é tua de dar o quanto que tu tem. Essa responsabilidade é tua. E daí quando eu faço isso, me conhecendo, eu consigo abertamente só focar em servir. O meu objetivo aqui é servir. Fechar a torneira que tá aberta, chutar a bola que tá quicando, fazer a minha parte pela equipe. Não tem tanta importância no indivíduo. É mais do que tem que ser feito aqui. E aí a gente junto cuida um do outro e do lar e das crianças. Todo mundo prontamente fazendo os seus movimentos para cuidar. E se de alguma forma tu sente que teve dar demais ali, tu levanta a mão e tu fala, cara, aquilo foi demais, a gente vai ter que compensar isso. No final do dia, tenta me dar uma hora lá que tu ficou com as crianças porque eu preciso de descanso. Eu peço. A gente pede a compensação. A gente tenta equilibrar o desequilíbrio, mas entender que ele tá sempre em desequilíbrio. Isso tá tudo bem. Essa é a dinâmica. E se de alguma forma, quando tu pede a compensação, tu faz esse pedido e o outro fala, mas eu não tenho mais pra dar, tu fala assim, então a gente precisa pedir ajuda de fora. Vamos botar uma babá, hoje vamos jantar fora porque não deu tempo de fazer o negócio, vamos falar com os teus pais, e a gente acha uma alternativa. E não só engole e vai sofrendo, se violando cada vez mais. É a minha missão como indivíduo levantar a mão quando fala, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E se fala, mas eu também não aguento, fala assim, então a gente vai ter que pensar em alguma coisa. A gente pensa e resolve. E não fica, caraca, por que ele não se sacrificou um pouco por mim? Ninguém tem que se sacrificar um pouco por ti. Se você tá fazendo isso pelos outros, isso tá com você. Você escolhe fazer isso. Existe sempre um limite no qual a gente pode dar que é saudável e a gente se esforça ainda mantendo o nosso centramento. Se tu tá acostumado todo dia dar até o sangue e a suor e tá me quase morrendo todo dia, daí esse é o teu trabalho que tem que levar pra terapia e entender por que tu se esforça tanto para que as pessoas gostem de você ou para proteger os outros. É um trabalho que tu vai ter que fazer. Agora exigir isso do outro, que é ficar nessa tua doença do sacrifício da violação constante, que é um absurdo. Talvez aquele cara seja a pessoa para tu olhar e aprender com ele, e não ser quem tu tá cobrando e criticando. E a razão pelo qual tu carrega tanto peso é porque ele não faz a parte dele. Mentira. Quem tá preso nesse estado de ansiedade, tentar cuidar do mundo e controlar tudo, vai sempre dar um jeito de pegar mais peso. Porque não tá viciado no caos e viciado em se sentir importante, né? O codependente. Cria artifícios para que os outros dependam deles, para ficar pesado demais e contar toda essa história de vítima. Falou demais aqui nessa análise psicológica, mas, mano, se analisa e se observa. E não só joga a culpa no outro. Muito bem. Então, nesse sentido, ninguém vai ver a minha necessidade ou ser proativo em relação a ela. No caso, eles podem fazer isso. No relacionamento harmônico, eu e a Pri, a gente faz isso toda hora. Mas tu não tem que esperar isso. Esperar isso que vai ser a tua ruína. Você precisa ser o primeiro guardião das suas próprias necessidades, porque só você realmente sabe quais são elas. O teu parceiro, o outro, ele até pode ver de vez em quando, mas ele nunca vai ver tão bem quanto você. Então, tu tem a missão
não só para você, mas para o outro, de se auto-observar, de se autoconhecer, de realmente estar em contato com seus sentimentos para poder tanto se alimentar e não botar tanto peso no outro, mas para também quando ver que tu não consegue, tu levantar a mão e pedir ajuda com clareza. É isso que eu preciso, essa é a minha necessidade. Você pode me ajudar? E daí a gente vive com acordos e com check-ins e com conversas intencionais, onde constantemente um está revelando o que é mais importante para o outro e cada um vendo qual coisa cada um pode atender ou não pode. E a gente vai trabalhando em conjunto para que a vida seja melhor para todos. É um trabalho, é intencional, é que nem gerir uma equipe, que nem gerir uma empresa. Não é automático. Muito bem, agora vamos logo então para os 3 passos práticos. Quando tu sentir que está desequilibrado da próxima vez, tu vai fazer 3 coisas, vai demorar alguns minutos. Primeiro, tu vai reconhecer a tua necessidade não atendida. Já falou sobre isso em outros podcasts, mas esse é o primeiro passo sempre. Tu tá sentindo tudo, ele não fez isso, não fez aquilo, histórias, pausa e fala, qual é o problema? Tô cansado, tô estressado. Por quê? Teve aquilo que ele não fez, tem mais aquele outro. Cara, sabe o que eu tô precisando? De paz. Minha necessidade de paz, ou de espaço, de intervalo, de ócio. Eu não tive hoje, não tive ontem e eu não aguento mais. Ou a minha necessidade de organização, de harmonia, porque as coisas estão sempre desorganizadas. Tu tem que ver qual que é a tua. Mas você vai ter que ver, você vai ter que reconhecer. Então, primeiro, reconhece qual é a tua necessidade que ativou esse teu gatilho. Segundo passo, tu vai identificar qual foi o gatilho, quais são as razões que podem ter gerado essa necessidade de não ter sido atendido, né? Que gerou essa falta e daí acabou gerando você ficando fatigado e estressado. Então, qual foi o gatilho? O gatilho não é a razão principal, né? Mas foi a gota d'água. Eu cheguei em casa, depois de fazer uma coisa a mais por você, era um favor, e o mínimo que podia fazer era ter lavado a louça e dado banho nas crianças, as crianças estão sujas, a louça está suja. Quando eu chego em casa e vejo aquela louça suja e as crianças que não tomaram banho, caraca, mano, fica muito difícil pra mim atender a minha necessidade de intervalo, de respiro, de pausa. Porque eu sinto que eu não tenho uma pausa. Já ficou um pouco melhor, tá vendo? Tu tá assumindo a tua responsabilidade e reconhecendo a tua necessidade. E daí tu expressa isso com neutralidade. Isso que aconteceu e acho que isso faz eu sentir tal coisa. Então a segunda etapa é identificar qual foi a razão no mundo externo que talvez ativou o gatilho e fez essa necessidade de ficar mais tangível que tá faltando algo. Ela já estava antes, tá? Não foi por conta disso, mas é o que tangibilizou. E terceiro, para fechar, tu vai fazer um pedido de suporte específico, né? Seja agora mesmo, seja agora para tentar resolver aquele problema ou depois como um combinado, como um alinhamento para que isso não se repita. É importante o pedido vir do espaço vulnerável e ele ser específico, que é terças e quintas, que às vezes eu demoro e me atraso lá naquele compromisso, e às vezes pra ti também é confuso. Tem como, é possível você não fazer nenhuma reunião nesse horário para chegar na casa um pouco mais cedo e assim que chegar, dar banho nas crianças? O que você acha disso? Cabe dentro do teu dia? A gente fala, posso tentar reagendar, não é tão fácil, mas acho que cabe. Pronto. Ou agora nesse instante, tem como tu só lavar a louça que eu vou dar banho nelas então e a gente tenta relaxar depois? Não adianta gritar, não adianta xingar, qual que é o pedido específico? Você pode me ajudar a eu me sentir melhor? É um convite. E, cara, a gente quer que o nosso parceiro se sinta melhor. E Deus tá dando não é uma ordem ou uma crítica. Você tá falando, a vida pra mim tá difícil, mas se você me ajudar, acho que ela pode ser um pouco melhor. O que você acha? Ele fala, tá bom, eu quero. Ou a minha vida também tá difícil. Você fala assim, tá bom, como que eu posso te ajudar? E a gente tenta um atender a necessidade do outro, se ouvir, se conectar com o sentimento e com a necessidade por trás. Então, a gente reconhece qual a necessidade internamente, a gente entende qual foi o gatilho, o último que ativou ela e comunica com neutralidade e vulnerabilidade e no final a gente pede um pedido de ajuda, um pedido de suporte específico, né? Não seja melhor, se esforce mais, abra os olhos e reconheça os problemas. Isso é impossível de atender, é fazer tal coisa, mudar tal combinado, chegar a tal hora, mudar esse formato. É um pedido específico que o teu parceiro possa fazer e que pode te ajudar a atender essa necessidade. Pronto, é isso. Isso aqui é um tema muito mais profundo, que até ficou até maior do que eu queria, porque virou meio que uma aulinha, assim. Mas, cara, essa ideia
desequilíbrio equilibrado, ele mudou totalmente o meu relacionamento e a minha vida. E, cara, eu te provoco a tentar ver o mundo dessa forma e ver como vai ser mais leve. Reouve esse episódio quantas vezes tu precisar para lembrar que não existe equilíbrio. Existe o equilíbrio no longo prazo das coisas. Mas todo dia é meio que um desequilíbrio e tá tudo bem, a gente tá a serviço. A gente é um jogador do time e não tá tão importando sobre quem que tá correndo mais ou não para pegar a bola. O que a gente quer é fazer gol. Se conseguir ficar nessa mentalidade, vai ficar tudo muito mais leve, mais fluido. Você vai ter até mais coragem para levantar a mão e falar: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar ali. Que vai ajudar também tudo a fluir um pouco melhor. Isso aqui faz sentido para ti, de repente manda pro teu parceiro, pra tua parceira, para vocês começarem a pensar dessa forma, ou para aquele amigo teu que tá sempre reclamando que o relacionamento tá caótico e desequilibrado. Mais importante, eu e a Pri, a gente está começando a desenhar um produto e uma ideia para começar a trabalhar especificamente como se relacionar de uma forma mais intencional. Então, a gente vai fazer um lançamento daqui a pouco tempo e provavelmente vai ser uma turma pequena pra gente testar essa ideia com um preço especial. Se tu quer ser o primeiro a saber e ter mais chances de participar, eu recomendo tu me mandar uma mensagem no direct, entrar lá no site, entrar na lista de espera para ser o primeiro a saber. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.